Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise do preço de venda. Segue a gente no canal e vamos começar esse tema. Análise de preço de venda. Antes de começar a falar sobre análise de preço de venda, a primeira coisa que a gente tem que falar é os custos e as despesas. Eu já comentei em um vídeo anterior o que seriam os custos e as despesas descritivamente, tudo certinho, como é cada um, o que cada um faz, qual a função do custo, qual a função da despesa, que na verdade os dois são gastos, né? Mas brevemente, então, o custo ele é tudo que abrange para produzir um produto para ir para o preço de mercado. A despesa é tudo que abrange para poder manter a estrutura da empresa. Basicamente são esses dois teminhas. Só que para a gente ter essas duas informações, a gente tem que ter todo um entendimento do que é custo e despesa para começar a pensar no preço de venda. Porque o preço de venda ele tem vários fatores que devem ser analisados. Então a análise do preço de venda ela deve ser baseada nos custos e nas despesas, exatamente o valor final, para poder começar a ter base para fazer a sua análise de preço. Quando a gente fala de análise de preço de venda, a gente tem que determinar também o mercado. O mercado ele abrange várias outras situações que determinam esse valor desse produto. A concorrência, o que o cliente vê, como ele entende sobre esse produto, a assistência técnica sobre esse produto, qual é as vantagens de ter esse produto, qual é a desvantagem de ter esse produto. O cliente ele vai analisar tudo isso. Então, quando a gente for fazer o preço de venda, a análise do preço de venda, a gente tem que pensar como se fosse um cliente. Ele vai ter que ver o produto e gostar. Isso de modo geral, tanto num serviço, quanto num produto industrializado, quanto num comércio, a gente tem que ter a visão do cliente. Tentar o mais perto possível entender o que o cliente realmente precisa. Muitas empresas acabam não filtrando isso e acabam errando muito no seu preço de venda. E muitas vezes ou cobrando mais ou até menos do que deveria ser cobrado. Geralmente com uma boa pesquisa, analisando a concorrência, vendo esse produto na concorrência, já entendendo o seu produto, você consegue analisar mesmo como funciona o mercado sobre ele. Mas para isso a gente vai ter que chegar num ponto de equilíbrio. Quando a gente começa a vender um produto, ele vai chegar a um ponto que ele tem um ponto de equilíbrio, que é onde ele se estabiliza. E ali você consegue determinar o tanto que você vendeu, o tanto que você já lucrou, quanto que você já teve de giro desse produto. Isso determina o ponto de equilíbrio até para você não comprar muito matéria-prima ou comprar muito estoque para poder vender e também não comprar de menos para poder faltar. Então o ponto de equilíbrio é aquela margem de giro que a sua empresa tem em determinado período para que você consiga comprar e vender e ainda ter um lucro sem prejudicar tanto o capital da empresa ou precisar de capital de terceiro. O ponto de equilíbrio é uma maneira que a empresa tem que saber daquele determinado produto, tem que descobrir para não ficar o produto ocioso ou perder valor de mercado ou ficar no estoque girando despesa para a empresa. Então, muitas vezes as empresas pecam muito e não entender que isso é bem importante. É um erro muito comum, vamos dar um exemplo, que a empresa de comércio deixar estoque de um ano para o outro. Às vezes o produto, principalmente na parte que muda estação ou na parte da moda mesmo, o produto fica muito tempo no estoque e ele se desvaloriza. Sendo assim, você vai ficar esse tempo ocupando o valor dentro do seu estoque, esse produto não vai girar, acaba virando uma despesa e no final você vai ter que vender a preço muito mais barato para poder entrar o capital. E muitas vezes fica um tempão ocupando espaço de outro produto que poderia estar girando ali naquela situação. Mas basicamente o preço de venda ele vai se determinar pela demanda e a concorrência. Então, se um produto tem pouca demanda, mas ele vende muito bem, o preço dele é alto, mas as pessoas acabam comprando mesmo ele assim, beleza, tá dando lucro para a empresa, tá dentro do ponto de equilíbrio, ok. Ou então a concorrência abaixa muito o preço e acaba com que você tendo que baixar o seu preço também para poder se manter no mercado, mas muitas vezes o seu custo é diferente do custo daquela empresa. Então não significa que o seu preço de venda tem que ser o mesmo daquela outra empresa. Só que o que determina isso muitas vezes é a concorrência, se o produto é o mesmo, né? Se equivale, o cliente vai analisar isso, mas ele sempre vai analisar a qualidade, a assistência técnica, quem está vendendo, a garantia, tudo isso também conta para o cliente decidir entre a compra ou não daquele determinado produto. Isso também vale para as indústrias e muito mais para os serviços também.
que além de ser um serviço, dependendo do serviço que você presta, ele também tem uma margem de concorrência, pois já existe no mercado, e também já tem uma variante que os clientes conseguem avaliar. E isso também muda muito na questão do atendimento. Os serviços influenciam muito o atendimento, além da qualidade da prestação do serviço. Tudo que eu falei aqui, sem qualidade, não adianta nada. Pode ter o melhor preço, pode ser o mais barato, pode ser o mais caro, mas se a gente não tem um padrão de equilíbrio, tanto de custos quanto de despesa, um equilíbrio para saber o equilíbrio médio das vendas e dos lucros dessa empresa, desse produto, e ainda não ter essa determinação do que realmente acontece com o seu produto e não entender sobre ele, você acaba deixando de crescer ou vender esse determinado produto e a sua empresa acaba se desfalcando e não sendo com o objetivo final, que é ter lucro, né? Não acontecendo o objetivo final. Então o lucro ele tem que ser o ápice da venda, só que para isso acontecer, toda essa análise deve ser feita para fazer o preço justo. Então, o preço de venda ele tem que ser um preço justo dentro do mercado, com a concorrência ali, mas com que não influencie no seu custo, sua despesa, que dê prejuízo. Então tem que ser bem analisado, não é simples de fazer. As pessoas acham que vou ali e boto tanto percentual e tá tudo certo. Não. Você tem que entender o seu mercado, a sua concorrência, se você não está comprando muito caro, se você não está pegando matéria-prima muito barata, se você não está fazendo um serviço muito barato e acabando não tendo, cobrindo as suas despesas e os seus custos para manter essa situação, manter essa empresa. Então, basicamente, para fazer análise de preço de venda, é analisar os custos dos produtos, o preço perante a concorrência e a influência do consumo, no caso, como que vai se comportar o consumidor perante esse produto no mercado. Assim você consegue saber se realmente está conseguindo fazer um preço de venda que se adeque ao mercado e consiga cobrir seus custos e despesas. Então, antes de fazer uma análise de preço de venda, pesquise, corra atrás dos seus concorrentes, analise o seu produto, verifique as falhas, as possíveis correções, para que fique um produto justo para o consumidor que vai comprar esse produto ou esse serviço. Tá bom? É isso aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe os comentários para a gente estar sempre trazendo novidades para vocês. Tá bom? É isso aí.